vamos entrar na parte 2 do nosso estudo sobre a ira, esse gigante que nós chamamos de gigante duplo na aula passada, né? Que precisa ser derrotado por nós. E para derrotarmos um gigante, aliás, para derrotarmos qualquer inimigo, né, a gente precisa conhecer as estratégias do inimigo, aquilo que ele faz, como é que ele leva a gente a agir ou nos comportarmos da forma como nós nos comportamos diante das situações mais inusitadas que se nos apresentam. Então, nós já comentamos com os irmãos aqui na semana passada, né, sobre a importância de conhecer isso. Vamos voltar aos textos da semana passada para a gente dar sequência ao nosso estudo. Nós citamos aqui 2 textos como textos principais e nós vamos citando outros na medida do possível. Efésios 4, 26 a 32. Efésios 4, 26 a 32. Nós citamos esses 2 textos e nos apegamos inicialmente a falar mais sobre Tiago, capítulo 1, 19 a 21. Mas vamos dar sequência no estudo. Efésios 4, 26 a 32. Diz assim a palavra do nosso Deus: Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, bem assim toda malícia. Antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Esse texto sobre a ira em Efésios, ele faz parte de um conjunto de coisas que o apóstolo Paulo, ao descrever como deve ser a característica de um novo homem, de uma nova criatura, de uma nova pessoa em Cristo Jesus, ele dá aqui algumas orientações para que nós possamos ir trabalhando nosso coração, a nossa alma, para deixarmos de lado tudo aquilo que pertence ao velho homem. Tudo aquilo que pertence ao velho homem. Então a ira, que é esse gigante que nós estamos estudando hoje, né, na sequência, né, na parte 2 desse estudo, faz parte desse conjunto de coisas que são características do velho homem, são obras da carne,
e, portanto, características do velho homem. E Paulo, então, nos chama a atenção, irmãos, para a gente, a forma de lidarmos. Embora a ira seja uma possibilidade e muitas vezes uma realidade para muitos de nós, Paulo está nos ensinando que é possível ficar irado sem pecar. E aqui então, eu penso que vai uma grande dose de domínio próprio. Ou seja, estar em plena sintonia, em plena harmonia com o Espírito Santo, para que o fruto do Espírito de domínio próprio e todas aquelas características do fruto do Espírito se manifestem rapidamente em nós, para que aquele instante, aquele momento de ira, não se torne pecaminoso para nós. Então, qualquer vacilo nosso, na linguagem de Paulo está dizendo que a ira é comum a todos. Está claro isso aí para nós. Ter momentos, todas as pessoas têm seus momentos de ira, de rancor, de raiva. Mas não deve perturbar por muito tempo. Não nos deve perturbar por muito tempo. Os momentos de ira, de raiva devem ser instantâneos. A gente que gosta tanto do instantâneo, não é assim? Hoje é a época do fast food, do self-service, do miojo. 3 minutinhos, né? Engraçado que a gente quer alimentar o corpo físico rapidamente. E quer deixar um alimento ruim ficar por muito tempo em nossa alma. É uma contradição. Porque a orientação de Paulo em Efésios é que esses momentos ruins sejam instantâneos, sejam rápidos, passageiros. Não é coisa para se ficar guardando, não é coisa para se ficar cozinhando dentro de nós. E para quê? Para não se tornar pecado. Porque o diabo está aí. O que a Bíblia diz sobre o diabo? Na carta de Pedro, ele é o nosso adversário, ele fica rondando, ele fica ao derredor, buscando uma oportunidade, alguém a quem ele possa tragar. Fica esperando. Lá no interior dos interiores, o pessoal fala que fica de butuca, né? Tipo uma onça ou um animal feroz, né? Que fica ali de butuca esperando para lançar um laço, uma armadilha e nos pegar diante daquela situação. Então, amados, Paulo está dizendo, a ira, todos os seres humanos, todos nós, cristãos ou não, estamos sujeitos a ela, mas só os cristãos têm poder para dominá-la. Por causa da presença do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é que nos dá a capacidade, nós não temos em nós mesmos. Porque se nós formos por nós mesmos, nós vamos dar ocasião à carne, não ao Espírito. E quando a carne entra, ela estraga tudo. Quando a gente deixa que a carne fale mais alto, ela estraga tudo, principalmente nas nossas relações interpessoais, as relações de uns com os outros. E é por isso que a gente precisa contar até 10 ou até 1000, se for preciso, antes de dar uma palavra, antes de tomar uma atitude. Nós lemos aqui na semana passada 2 textos, né? Em Provérbios 18,
Eu citei um texto de Provérbios 18, depois o Washington citou, aliás, 15, né? Perdão. Eu citei um texto em Provérbios 15, depois o Washington citou o versículo 1, que a palavra branda desvia o furor, a raiva, a ira, mas a palavra dura suscita, né? Suscita revolta, suscita violência, suscita toda sorte de coisas ruins que podem acontecer. E as pessoas parecem que perderam um pouco a noção disso, basta ir no trânsito, principalmente nas cidades grandes, mas não precisa ir nas cidades grandes não, cidades pequenas como Timóteo, né, as pessoas às vezes perdem a cabeça no trânsito. E às vezes nós perdemos a cabeça em casa, no trabalho, nas situações adversas que nos acontecem no dia a dia. E tem coisa que a gente tem que ter um pouco de sanidade mental. Eu me lembro, um tempo atrás, né, eu estava, não me lembro a cidade que eu morava, eu fui fazer uma cobrança. Um cara me devia, fui fazer uma cobrança. E o cara falou, não acredito que você teve coragem, o cara estava me devendo há mais de ano. E quando eu cheguei à porta dele, ele disse, não acredito que você teve coragem de vir me cobrar. Espera um minutinho aí que eu vou te pagar. E entrou. Uns 5 minutinhos depois ele voltou com 38 apontando na minha cara. Falou, da próxima vez que você vier na minha porta, traga alguém para levá-lo embora. Você vai sair daqui morto. Eu poderia ter bancado uma de herói, né? De durão. Ou então ficar com tanta ira, tanta raiva no meu coração, voltar em casa, contratar um pistoleiro, fazer qualquer negócio, né? E para poder falar, não é possível, é um desaforo o cara tá te devendo e ainda te tratar dessa forma. Nessa hora tem um pouco de medo, faz bem. Né? Quando lumiou o cano do 38 na minha cara, eu afinei. É melhor do que morrer. Já tem um ditado que diz que é melhor um covarde vivo do que um herói morto, né? Tem horas que é melhor, por coisa que não vale a pena, não vale a pena de fato arriscar a vida, né? Então, mas poderia ter outro desfecho essa história. Poderia ter outro desfecho essa história, com certeza, né? Então, por quê? Porque a ira, ela é uma coisa natural. Se eu falar para você que eu fui embora rindo, batendo palma, satisfeito, claro que não. Fui chateado, falei, não é possível, é um desaforo, o cara está me devendo e eu ainda ter que passar por uma humilhação dessa. As pernas tremendo, pelo susto. Mas, depois da volta para casa, pensando, refletindo, orando, a melhor decisão foi nunca mais botar os pés ali. E é por isso que eu estou vivo aqui hoje. Graças a Deus. Entende? Irmãos, a ira, ela é como uma tentação. Se não for consumada, não é pecado. Ou seja, se a ira não me levar a um caminho de ressentimento, de vingança, de amargura, de violência, não é pecado. É aquele mínimo que a gente chama de indignação que a gente pode ter, ou precisa ter, inclusive contra o próprio pecado, contra as nossas próprias atitudes que não convêm ou que não combinam com a natureza cristã. Mas também se eu ficar muito tempo, até comigo mesmo, muito tempo irado, chateado, amargurado por eu ter pecado, alguma coisa assim, isso não me levar ao arrependimento, isso vai me destruir por dentro. Isso vai me corroer por dentro também. Alguém abre para mim, por favor,
Provérbios 29, verso 8. Provérbios 29, verso 8. Pode ler, por favor. Os homens esclarecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Viu só? A Bíblia diz que o homem sábio é aquele que se desvia da ira. O sábio não é o valentão, que quer ir à forra, quer tirar satisfação, quer ganhar uma disputa. Eu falei na semana passada, né, que quando você entra num debate, numa discussão, num embate com alguma pessoa, e você tem que gritar, tem que se impor, você pode até aparentemente parecer que ganhou a questão, mas na verdade você é o grande perdedor. Porque a pessoa às vezes abaixou, afinou, não foi porque você tinha autoridade sobre o assunto, ou que você tinha razão, ou porque ela concordou com você. É porque você impôs uma autoridade que você não tinha através do grito, da violência. Como foi o caso que eu comentei. O que aparentemente pareceu a mim que eu voltei para casa derrotado, na verdade eu voltei vencedor. Vencedor. Então, mesmo que você ganhe uma discussão, mesmo que você ganhe uma briga, me lembrei até uma história que um irmão me contou uma vez. Recentemente, um irmão me contou uma história sobre divisão de terra, né? Alguém foi, invadiu, tirou a cerca, né? Modificou. O irmão deixou para lá porque mexer com aquele negócio poderia ter causado uma tragédia, talvez. Isso é sabedoria. Sabedoria. A Bíblia diz que o homem sábio desvia a ira. Então, irmãos, a ira, como eu já mencionei, além de ser uma coisa natural a todos os seres humanos, ela se apresenta a nós como obra da carne. Lá em Gálatas 5, verso 20 e 21, o apóstolo Paulo deixa claro isso, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem tem a ira como estilo de vida não está demonstrando que faz parte do grupo de pessoas que vão habitar nos céus. Quem tem a ira como princípio de vida não dá uma demonstração de verdadeira conversão. E se não é convertido, certamente não vai herdar o reino de Deus. Então, Paulo aqui, com muito zelo pela igreja de Éfeso e por todos nós os cristãos, nos adverte, como ele nos advertiu aqui também em Efésios, capítulo 4, que nós lemos no começo, né? Que ao não praticar as obras da carne, porque elas são contrárias e desagradáveis ao Espírito Santo de Deus. As obras da carne vão na contramão daquilo que é a obra, o fruto, o domínio, o senhorio do Espírito Santo de Deus. E quem está fazendo a vontade da carne não pode agradar a Deus. A Bíblia diz. E no texto de Efésios 4, 26 a 32, a ira está dentro desse contexto de coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus. Porque quando Paulo fala, não entristeçais o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus,
que é o penhor, que é a garantia da sua salvação, da sua redenção. Ele fala dentro desse contexto de coisas que nós devemos evitar, abandonar, para agradarmos o coração de Deus. E a tendência que o mundo faz conosco, irmãos, é de nos fazer ficarmos bem pilhados. Ficamos o tempo inteiro armados, prontos para poder responder diferentemente daquilo que a Bíblia diz. 1 Pedro 3,15 fala que nós devemos estar preparados para responder com mansidão todo aquele que pedir a razão da esperança que há em nós. É isso mesmo? 1 Pedro 3,15? Antes, santificai a Cristo como Senhor em nosso coração, estando sempre preparados para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Isso. Nós temos que estar preparados para responder com mansidão. Mas nós fomos criados numa sociedade machista, principalmente os homens, não é assim? Que a gente não pode levar desaforo para casa. Os pais da gente ensinavam a gente, se apanhar na rua, apanha em casa também. Eu não sei se alguém aqui foi dessa época, né? Se alguém já ouviu isso. Ou se já falou isso para alguém alguma vez, né? Isso é terrível, irmãos. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que nós devemos estar preparados para responder com mansidão. Toda vez que alguém precisar saber por que eu estou reagindo assim, por que eu não vou lá e encho a cara do sujeito de bolacha, né? Eu tenho que responder a razão da esperança que há em mim, no meu coração. Eu tenho que dar bom testemunho do Espírito Santo que habita em mim. É isso que Paulo está dizendo a nós, irmãos. E foi dessa forma, por exemplo, que ele demonstrou toda a preocupação com a igreja de Corinto, quanto à prática de contendas, invejas, iras e porfias, que deveriam ser evitadas na igreja de Corinto, lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 20. Mas no capítulo 3 de 1 Coríntios, ele também disse àquela igreja que, embora ela tivesse todos os dons espirituais, ele não poderia chamar ou falar a eles como a espirituais, mas como a carnais, porque havia brigas, dissensões, partidarismos, ciúmes bestas entre eles, fofoca, confusão. São os problemas que nós enfrentamos nos dias atuais também, no mundo de uma forma geral. Paulo estava diagnosticando já naquela época dentro da igreja de Corinto. E todos nós e todas as igrejas, de um modo geral, estão sujeitos a enfrentar essas obras da carne. A ter que deparar sempre com elas, tentando minar a boa comunhão e os bons relacionamentos na igreja de Cristo. Por isso a recomendação, a advertência que Paulo traz para nós, que está no verso 31, ele diz assim: toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia, isso é 31 de Efésios 4. E toda malícia seja tirado de entre vós ou de entre vocês. Por quê? Porque tais coisas entristecem o Espírito Santo de Deus. E ele diz no verso 32, substitua tudo isso aí. Substitua tudo isso aí com benignidade, com compaixão e com perdão. 3 palavrinhas mágicas. 3 atitudes nobres.
ser benigno, ter a capacidade de fazer o bem quando alguém lhe fez o mal. Paulo, escrevendo aos Romanos, me foge a referência agora, não sei, capítulo 12 ou capítulo 14, ele fala assim: não se paga o mal com o mal, se paga o mal com o bem. A atitude de grandeza é pagar o mal com o bem. Se o seu inimigo tiver fome, dá de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, você amontoará brasa sobre a cabeça dele. Isso era um provérbio lá entre os antigos, que dizia: você deixa o outro com saldo devedor. Mas se você reagir na mesma altura, você se torna semelhante a ele. Alguém fala mal de você, você fala mal dessa pessoa, você é igual a ela. E todo pronunciamento que você disser contra aquela pessoa, você vai ter que dirigir a você também. Alguém falou que você não presta. Aí você fala assim: fulano não presta. Aí você está concordando com ela que você não presta também. Porque você está agindo da mesma forma que ela está agindo contra você. Está me entendendo, irmãos? É muito simples. O evangelho é muito simples, a gente aqui complica tudo. O evangelho é simples. Tinha um irmão lá em Soledade de Minas que dizia sempre, ele falava sobre o livro de Provérbios. Ele dizia: pastor, se a gente colocasse pelo menos o livro de Provérbios em prática na nossa vida, a gente já seria as melhores pessoas desse mundo. Não sei quantos irmãos já leram o livro de Provérbios todo. Mas eu até sugiro que você faça isso, leia todo o livro de Provérbios e preste atenção em cada recomendação que é dada ali. E esse irmão tem razão quando ele disse isso. É um tesouro de sabedorias práticas, coisa prática. Salomão falava de coisas práticas do dia a dia. Em Colossenses 3:8, Paulo diz assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência e das palavras torpes da vossa boca. Então nós, como crentes em Jesus Cristo, nós precisamos nos ater a esses maravilhosos ensinamentos da palavra de Deus, ficarmos vigilantes, evitando assim a prática de tais obras. Ah, pastor, mas isso é muito difícil. Mas o que o Espírito Santo está fazendo aí na sua vida? Por que você não pede a Ele para te ajudar? Você não pede graça para Deus. Deus, me dê a graça de obedecer, me dê a graça de cumprir a Tua palavra, de buscar e fazer uso, né? Porque às vezes nós costumamos guardar a palavra no coração e não fazer uso dela. Tem uma razão para guardar a palavra. Salmo 119:11. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Tem uma razão para guardar, não é só guardar por guardar. E como se a gente estivesse guardando alguma coisa numa gaveta ou num armário, num baú, e deixar lá aquele negócio guardado. Algumas casas o pessoal usa, aqui no Brasil não é tanto isso, né? Mas é os americanos. Usam o sótão, né? Para guardar a bagulhada. Outras casas usam o porão. E quem não tem nem sótão nem porão, faz um quartinho de bagulhada e bota as coisas lá no bagulho, né? A palavra de Deus não pode ser tratada dessa forma por nós. De pegar a palavra e jogar num canto lá, porque depois você não vai achar. Se você precisar daquele recurso, daquela reserva interior na sua alma, você não vai achá-la. Não vai te ajudar, não vai te livrar. No dia mau, no dia da adversidade, você precisa recapitular a palavra na sua mente, no seu coração. E também sem ler a Bíblia, sem meditar nela também, você não vai ter.
É igual o aluno que fala: professor, pastor, você ora por mim que eu preciso fazer a prova. Você estudou? Se não estudou, meu filho, já era. Não vou orar para quem não estudou. Como é que eu vou pedir o Espírito Santo para fazer você lembrar de uma coisa que você não sabe? Você não estudou. Mas se você estudar, pode ter certeza que eu vou orar para que o Espírito Santo lhe traga a memória tudo que você estudou, tudo que você prestou atenção, tudo que você meditou. Encontramos então na palavra de Deus, irmãos, muitas recomendações bacanas, lindas, maravilhosas, sobre como devemos banir o nosso nervosismo, que provoca tanto a ira em nós. Nós devemos cuidar das nossas emoções, cuidar da nossa espiritualidade e cuidar das nossas emoções. Não dormir irado. Antes do anoitecer, procura resolver as questões que estão no seu coração. Não fica remoendo, né? A gente fica remoendo igual boi. É a palavra de Deus, que a gente fica com ela ali, meditando e tal. O que Deus quer falar comigo aqui? Eu quero aprender, eu quero praticar. É quando você lê um texto bíblico, você tem que se deleitar nele, ficar ali horas, se for necessário, pedindo a Deus que lhe dê o entendimento necessário desse texto. Mas não somente a ira, mas todos os sentimentos negativos e tudo negativo, você não pode deixar ficar remoendo dentro de você. Porque senão você vai para a cama irado. E você tem que não cultivar a ira para que ela não cresça. E crescendo, ela não te prive da graça de Deus, não te leve a atitudes extremas. Evite usar palavras ofensivas. Existe usar palavras agressivas que suscite a ira de alguém, como diz Provérbios 15:1. Use palavras que edifiquem, até mesmo em situações de discórdia. É melhor perder uma discussão do que perder a compostura. É melhor perder a discussão do que perder a compostura. E às vezes se discute por coisas banais como futebol, política e até mesmo religião. Se você estiver discutindo a Bíblia, a palavra de Deus com alguém, ensinando, mesmo assim, se a pessoa não quer dar ouvido, ela não acredita na palavra de Deus, qual que é a recomendação? Não jogue pérolas aos porcos. Se você discutir com alguém que não acredita em Deus, alguém que não acredita na palavra de Deus, imagina que tem muito crente que não quer nem obedecer a Deus, não quer obedecer a palavra de Deus, quanto mais do ímpio. Está esperado do ímpio o quê? Então não perca tempo jogando pérola aos porcos. Evite entristecer o Espírito Santo de Deus, perdendo o controle da situação. Evite qualquer espécie de atitudes que despertem a ira. Tem gente que gosta de provocar o outro. E se você sabe qual que é o seu ponto fraco, e sabe que alguém está te batendo naquela área, evite a situação. Mas se você sabe também qual que é o ponto fraco do outro, evite também ficar tocando o dedo na ferida para poder ferir o outro. Para arrancar a casquinha da ferida e deixar ela exposta, deixar o outro exposto. Evite. Que a gente tem essa mania, né? De tocar justamente naquelas coisas que são fragilidade da outra pessoa. Que é isso, pastor? É mais ou menos igual quando a gente está com o dedinho machucado. Já aconteceu isso com você, não? Você machucou o dedo, é ele que você acerta na quina toda hora, não é assim não? Está com um machucadinho no braço, ou no dedo, na mão. Oh, meu Deus, é nele, toda hora é nele que vai, não é assim?
E a gente faz assim com as pessoas também, a gente faz questão de irritar as pessoas. Às vezes até inconscientemente a gente irrita as pessoas, provoca a ira das pessoas. A pessoa falou que já não gosta, então pare. Eu uma vez tinha que falar com uma pessoa, muito querida minha inclusive, mas tinha que falar. Que era uma pessoa que gostava de brincar com todo mundo, mas não gostava que ninguém brincasse com ela. E, ó, stop. Eu estou até gastando meu inglês aqui, né? Pare. Você não pode brincar com ninguém, camarada. Zerou. Você não quer que ninguém brinque com você, você está proibido de brincar com qualquer pessoa. É assim, tem gente que não gosta de brincadeira, mas gosta de ficar brincando com os outros. Isso é instigando, né? Fica instigando o mal na outra pessoa. A orientação bíblica é que nós estejamos sempre retardando a ira. Principalmente porque a Bíblia diz em Eclesiastes 7:9 que o coração sábio nunca vai abrigar ira no coração. E porque Jesus reprovou um coração irado. Jesus disse que um coração irado será réu do fogo do inferno. Não é isso? Dá uma conferida aí. Mateus 5:22. Quem pode me ajudar aí? Mateus 5:22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que encorajar contra o seu irmão será réu do juízo. E quem disser ao seu irmão, raça, será réu diante do sinédrio. E quem disser todo, será réu do fogo do inferno. Então, a ira é juízo, né? Está tudo no mesmo contexto aí. Se vai ser julgado, certamente vai ser condenado, né? No caso do cristão, se ele se arrepender, né, dessa ira, ele já foi justificado do seu pecado, né? Se ele não tem arrependimento da ira, pode ser demonstração de que ele não entendeu nada do que é conversão, o que é vida cristã. Então, o que a Bíblia fala aí? Irá contra o seu irmão, encolerizar, chamá-lo de raca. Raca é um termo pejorativo, né? É tipo assim, você botar um apelido no sujeito assim que ele não gosta, né? E depois aí é tolo, né? Na sequência, é isso? Isso. Tolo, você vai chamar alguém de tolo. Quando é que você vai chamar alguém de tolo? É quando você acha que levou vantagem sobre a outra pessoa. O famoso, na linguagem popular, passar a perna no outro, né? É isso que a Bíblia está dizendo aí. Levar vantagem indevida. Enfim, o que tudo isso traz para nós, para a gente fechar nosso estudo nessa manhã aqui, irmãos. O que tudo isso traz para nós? A ira e o mau temperamento, que está intimamente ligado um com o outro, deve ser tremendamente evitado por nós, porque ela tem somente ligações negativas para nós, traz a ira de Deus, né? Ela atrai, a ira de Deus no sentido de juízo de Deus, né, sobre nós. Porque a ira de Deus, irmãos, não é esse temperamento descontrolado que a gente tem. A ira de Deus é o exercício do juízo dele sobre nós, sobre aqueles que falham, sobre aqueles que pecam, né, sobre aqueles que desobedecem a palavra de Deus. Precisamos levar em consideração essas questões sobre a ira, porque a ira produz frutos indesejáveis, né? A ira sempre vai trazer consigo orgulho, soberba,
violência, tristeza. Enquanto que o fruto do Espírito, de paz, longanimidade, benignidade, vai trazer toda a felicidade para nós, a ira só pode trazer coisas negativas, coisas ruins, como brigas, tristeza, discussões, mágoas, ressentimento, amargura, guerra, desunião, desejo ardente de vingança. Tem uma qualidade de crime no Código Penal brasileiro chamado de crime premeditado. Por que acontece o crime premeditado? Na maioria dos casos acontece porque alguém se sentiu violado ou violentado por uma outra pessoa, em alguma razão, em alguma questão. Às vezes a pessoa fez o mal para o outro, como numa briga de trânsito, por exemplo, uma fechada, estava até sem pensar. Mas o outro que vai atrás, ou outro que depois espera uma oportunidade para vingar, ele teve tempo de pensar, guardou a ira no coração e planejou uma vingança. Por isso que esse crime, geralmente, ele é mais... tem uma pena maior, quando na investigação se descobre que a pessoa matou por premeditação, por motivos fúteis e uma série de coisas, né, que foram envolvidos aí na situação. Então, só traz coisas ruins. E como eu falei há pouco sobre a ira de Deus, né, porque a Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, pode se irar. É claro que a ira de Deus aqui é diferente da ira do homem na sua natureza. Vamos ler só um texto aqui para a gente entender isso. Romanos 1, verso 18. E Romanos 2, verso 8. Quem pode ler para nós aí? Só para não ficar dúvida sobre isso aí. Romanos 1, 18. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Isso, agora capítulo 2, versículo 8. Mas ira e indignação aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à exclusividade. Isso. Qual que é a diferença da ira de Deus para a ira do homem? A ira do homem é uma questão pessoal. Você se revolta com a questão pessoal. A ira de Deus é contra o comportamento do homem, natureza de um modo geral. E traz o juízo de Deus contra a impiedade, contra as injustiças sociais e contra a idolatria. Uma série de coisas, né, que Paulo descreve aqui no capítulo 1, no capítulo 2 de Romanos. E a diferença é que a ira de Deus, ela é suavizada, vamos dizer assim, por sua misericórdia, por seu amor, quando leva o homem ao arrependimento. E a ira do homem, muitas vezes, mesmo quando há o arrependimento da outra pessoa, o que está irado não perdoa. Não perdoa, não alivia o mal que estava planejando fazer, mesmo com o arrependimento da outra pessoa. Deus sempre dava ao homem no passado, e eu acredito que no presente também, né, a oportunidade do arrependimento do mal. E colocava muitas vezes assim, estou planejando fazer isso com vocês, mas se arrependerem, né, o bem sucederá. O bem sucederá a vocês. Então, na verdade, a ira de Deus é uma expressão
tem uma conotação diferente do que a ira para nós, porque fala da justiça de Deus, da condenação com relação aos que rejeitam o Evangelho. Os que negam a oportunidade de salvação concedida por Deus. Então, nesse caso, todos estamos, de um modo geral, debaixo da ira de Deus, porque não tinha em nós mesmos vontade própria para buscar a presença de Deus. A menos que o Espírito Santo nos faça nascer de novo, para que possamos responder aos apelos da graça de Deus, estaríamos todos encerrados debaixo dessa ira da justiça, que por justiça Deus deveria nos mandar para o inferno, por uma questão de justiça. E é por isso que eu digo que sempre quando alguém questiona salvação ou condenação e diz assim, mas isso não é justo, pastor. É claro, irmão, não é questão de justiça mesmo, não. Se fosse questão de justiça, nenhum de nós escaparíamos. Salvação tem nada a ver com justiça, salvação é graça. Se puder atribuir justiça à salvação, somente a justiça de Cristo. Nós somos justificados em Cristo. E na soberania de Deus, é Ele que resolve essas coisas. Ele que decide essas coisas. E a ira de Deus, ela tem propósitos. Por exemplo, manter a ordem legal da criação, retribuir aqueles que impiamente transgridem aos seus preceitos. Deus não se ira ou não aplica juízo sem nenhum propósito. Só porque Deus tem prazer de ver o sofrimento humano. Isso não é verdade. Há propósito em toda manifestação de ira e de juízo de Deus. Talvez você não percebeu isso, mas essa crise, essa pandemia, você pode achar que foi o homem que criou, que o homem que inventou, ela só acontece e só está acontecendo porque Deus está no controle disso. E tem um propósito, que talvez você e eu ainda não tenhamos entendido plenamente. Talvez você, na sua intimidade com Deus, eu já sei o que Deus quer de mim. Por que Ele permitiu que eu passasse esse tempo de pandemia? Tem um propósito. Se você perder a visão desse propósito, pode ser que você não tenha entendido o que Deus queria de você. Para esse tempo, para essa geração. O Deus é soberano. E está no controle de tudo isso, inclusive coronavírus está sob o controle de Deus. Por mais grave que seja o quadro de morte, de especulações e tudo mais, ou então você está pecando contra a soberania de Deus, dizendo que Ele não está assentado no seu alto sublime trono, reinando poderosamente. Né? Como dizia Lutero, até o diabo é o diabo de Deus. Ou seja, é usado para os propósitos de Deus. Não tenha a menor dúvida disso. Deus não tem prazer. Em Números 14, versos 11 e 12, a Bíblia diz assim: até quando, então disse o Senhor a Moisés, até quando me provocarás este povo? Até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti o povo maior e mais forte do que estes, ou do que este. Deus é justo e sua justiça nunca pode ser questionada. Ninguém tem autonomia para questionar a justiça de Deus. Todo questionamento que um cristão faz com relação à justiça de Deus, nesse contexto da ira que nós estamos falando especificamente, e no contexto da salvação de um modo geral, isso é blasfêmia contra Deus.
De vez em quando alguém fala assim, pastor, a Bíblia diz que eu posso blasfemar contra Cristo, que eu posso blasfemar contra Deus, eu só não posso blasfemar contra o Espírito Santo. Cuidado. É uma blasfêmia contra Cristo, uma blasfêmia contra Deus, é uma porta aberta para blasfemar contra o Espírito Santo. É igual aquela história, né? Pecadinho, 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 depois pecadão. Não para Deus exista isso, mas a gente vai dando pequenas brechas, pequenas margens, até que o inimigo te traga, né? Que te apanhe por completo. É assim que vícios sexuais fazem conosco, pecado da pornografia e etc. É assim que a corrupção faz com os corruptos. O cara começa a roubar aqui R$1.000, depois ele acha na facilidade para 10 mil, para 1.000, para 1 milhão, para desviar milhões. Até num tempo de pandemia como esse, os caras conseguem roubar dos cofres públicos. No meio de um caos, uma desgraça total está acontecendo no país, os caras ainda conseguem roubar. Os irmãos veem a natureza do ser humano. Então tome muito cuidado para esse tipo de liberalidade vai dando para você, aos sentimentos, às emoções que vão brotando no seu coração, né? Então, o juízo de Deus ou a ira de Deus manifesta por meio de julgamentos e aflições. Ninguém pode resisti-la. Está reservada para os fins dos tempos, para o julgamento final também. E a quem será reservada ou revelada a ira divina? O tempo está esgotado, mas só para os irmãos levar para casa essa palavra final. Deus é longânimo e tardio para irar-se, mas Ele tem um tempo determinado para exercer suas misericórdias. No entanto, aqueles que abusam da bondade divina sofrerão o castigo eterno. E a sua ira será contra os ímpios, Salmos 7, verso 11 e 12. Sobre os incrédulos, Hebreus 3, 18 e 19, João 3, 36. Sobre os impenitentes, Romanos 2, verso 5. Sobre os apóstatas, Hebreus 10, 26 e 27. Sobre os idólatras, 2 Reis 22, 17. E sobre os que se opõem ao Evangelho, 1 Tessalonicenses 2, 15 e 16. A única esperança para o homem escapar da ira de Deus, do juízo divino, está na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ela é desviada, ela é retirada de todo aquele que se arrepende e confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas aquele que não se arrepende, João 3,36 diz que sobre ele permanece a ira de Deus. Então, irmãos, tome muito cuidado. Você é chamado, você é renovado em Cristo para produzir o fruto do Espírito Santo, para viver em novidade de vida, em união e paz com todos. E a Bíblia, inclusive, diz, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Mesmo que você seja levado a situações que produza ira em seu coração, não se alimente disso. Não deixe que isso envenene a sua alma, o seu relacionamento com Deus. Use todas as precauções possíveis, porque a ira, a vingança, o juízo, o castigo pertencem somente a Deus. O Senhor diz, minha vingança, diz o Senhor. Então tome cuidado, seja um pacificador. Os pacificadores são chamados de filhos de Deus. Seja um pacificador e derrote esse gigante duplo da ira e do mau temperamento em seu coração e sua alma. Seja um crente mais bem-humorado,
Acorde de bem com a vida. Tenha sempre ao amanhecer uma palavra de gratidão. Tenha sempre ao anoitecer, ao adormecer, uma palavra de gratidão. Tenha sempre ao meio-dia uma palavra de gratidão. E você vai alimentar sua alma de coisas que são mais nobres para estar no seu coração. Vamos orar. Nosso Deus, nós te somos gratos nessa manhã, porque a tua palavra, de uma maneira toda especial, nos falou, Deus. E obrigado porque tenho aprendido essas coisas, essas lições, e me ajude a cada vez mais a praticar e aplicar na minha vida, no meu relacionamento com as pessoas, no meu relacionamento com o Senhor. E ajude os irmãos, ó Deus, a ter entendido essa palavra, e que o coração esteja maleável, o coração esteja, ó Deus, preparado para receber, o coração esteja sensível para ouvir a tua voz, que o coração de cada um dos irmãos que vier essa manhã, Deus, esteja um coração de aprendiz, um coração disponível para ouvir, entender, meditar e aplicar no dia a dia. Para que dias melhores, para que situações melhores, ó Deus, possam suscitar, possam sobrevir sobre a vida de cada um. Em casa, no trabalho, na igreja, nas relações comerciais, nas relações interpessoais, e que em todas essas coisas possamos dar glórias devidas ao teu nome, e somente ao teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.